Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta quinta-feira, 10 de setembro. Ministros Luiz Fux e Rosa Weber tomam posse como presidente e vice-presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça. Você confere todos os detalhes da solenidade na edição de hoje. Em discurso de posse, ministro Luiz Fux ressalta a função do Supremo na defesa da Constituição. Meu norte será a lição mais elementar que aprendi ao longo de décadas no exercício da magistratura. A necessária deferência aos demais poderes, no âmbito de suas competências, combinada com altivez e vigilância na tutela das liberdades públicas e dos direitos fundamentais. Novo presidente do STF afirma que intervenção judicial em temas sensíveis deve ser minimalista. O judiciário deve atuar movido pela virtude passiva, devolvendo à arena política e administrativa os temas que não lhe competem à luz da Constituição. Ministro Luiz Fux indica 5 eixos de atuação para sua gestão no Supremo Tribunal Federal e no Conselho Nacional de Justiça. A proteção dos direitos humanos e do meio ambiente, a garantia de segurança jurídica conducente à otimização do ambiente de negócios no Brasil, o combate à corrupção, ao crime organizado e à lavagem de dinheiro, com a consequente recuperação de ativos para o nosso país, o incentivo ao acesso à justiça digital e o fortalecimento da vocação constitucional do Supremo Tribunal Federal. E nós começamos o jornal de hoje ao vivo do Supremo Tribunal Federal para falar com a repórter Fernanda Porto, que traz os detalhes da cerimônia de posse da nova presidência do STF e do Conselho Nacional de Justiça. Oi, Fernanda, boa noite. Oi, William, boa noite a todos que acompanham o Jornal da Justiça. A solenidade de posse acabou por volta das 6 horas da tarde. Durou cerca de 2 horas e fugiu um pouco dos moldes tradicionais em razão das medidas de contenção da Covid-19. Poucos convidados estavam presentes. Vamos ver mais detalhes na reportagem. Todas as precauções e medidas sanitárias foram tomadas para evitar a disseminação do novo coronavírus e para possibilitar a presença das autoridades e convidados. Foram seguidas as orientações do Ministério da Saúde e da Organização Mundial da Saúde. O acesso dos poucos convidados presenciais ao edifício sede do STF foi pela rampa na Praça dos Três Poderes. Tudo controlado rigorosamente para evitar aglomeração. Jornalistas puderam acompanhar a posse por meio de um telão em um espaço reservado na área externa do tribunal. Para entrada e permanência no STF, o uso de máscara foi obrigatório e todos passaram por aferição de temperatura. Também foram disponibilizados dispersores de álcool gel acionados por pedal. No plenário, dos 250 lugares existentes, apenas 1/5 foi liberado. Os demais assentos foram interditados para manter o distanciamento de segurança. No local também havia plantão médico e UTI para qualquer emergência. Na bancada dos ministros e na mesa de honra foram instalados acrílicos transparentes em caráter provisório para a criação de espaços individuais. Também foi disponibilizado ainda álcool em gel em todas as posições. Dentre os convidados presenciais estavam o presidente da República, Jair Bolsonaro, os presidentes do Senado Federal, Davi Alcolumbre, e da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, o procurador-geral da República, Augusto Aras, o presidente do Conselho Federal da OAB, Felipe Santa Cruz, os ministros da Casa, familiares e amigos mais próximos dos empossados. A sessão solene de posse teve início pouco depois das 4 horas da tarde, pelo então presidente e ministro Dias Toffoli. O hino nacional brasileiro foi apresentado na sequência pelo cantor Fagner. Gigante pela própria natureza. O ministro Luiz Fux fez a leitura do termo de compromisso para o cargo de presidente do STF e do CNJ. Bem e fielmente cumprir os deveres do cargo de presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, em conformidade com a Constituição e as leis da República. O diretor-geral do STF leu o termo de posse e o ministro Toffoli e o ministro Fux assinaram o documento.
Em seguida, o ministro Dias Toffoli assinou a declaração de empossado do ministro Luiz Fux, com o cumprimento entre os dois ministros e a troca de lugares na bancada. Na sequência, a ministra Rosa Weber fez a leitura do termo de compromisso para o cargo de vice-presidente do STF e do CNJ. Prometo bem e fielmente cumprir os deveres do cargo de vice-presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça. O diretor-geral do STF leu o termo de posse. O ministro Fux, já na presidência da Corte, e a ministra Rosa Weber assinaram o documento. O presidente fez a declaração de empossada no cargo de vice-presidente, a ministra Rosa Weber. Declaro empossada no cargo de vice-presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, a eminente ministra Rosa Weber. A solenidade teve continuidade com o pronunciamento do ministro do STF, Marco Aurélio. Depois, foi a vez do presidente do Conselho Federal da OAB, Felipe Santa Cruz, e do Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Por fim, o ministro Luiz Fux fez o discurso como presidente do Supremo e do CNJ. A solenidade teve continuidade com o pronunciamento do ministro Marco Aurélio Mello, do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, e também do presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Felipe Santa Cruz. Vamos ver agora trechos desses discursos. O Supremo Tribunal Federal mostra-se um dos protagonistas ao interpretar o texto aprovado pelos representantes do povo e evidenciar o papel da justiça no avanço da sociedade. O brasileiro aprendeu o caminho da cidadania e, confiando no funcionamento das instituições, habituou-se a bater as portas da justiça sempre que diante de qualquer incerteza sobre direitos. Busca, sim, juízes e não semideuses encastelados em torre de marfim. O judiciário não pode se fechar em torno de si mesmo, omitindo-se, furtando-se de participar dos destinos da sociedade. O magistrado deve ser sensível ao cotidiano da comunidade em que vive, mas sem fazer concessão ao que não é certo, sem se preocupar em agradar. Ministro Luiz Fux, encerro dirigindo-me a Vossa Excelência em nome do Supremo, para desejar votos de êxito. A certeza de que, tendo ao lado a ministra Rosa Weber, vice-presidente, conduzirá o judiciário na direção correta, que é a da melhor realização da justiça, encarnada em nossa Constituição Federal. O Ministério Público Brasileiro deseja a Vossa Excelência uma gestão de sucesso, sob a proteção e a bênção divinas. Vossa Excelência possui o meu respeito e o meu sincero apreço, e creio que o Ministério Público Brasileiro compartilha todo ele deste mesmo sentimento. A Constituição estabelece que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo ao seu poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Que o ministro Fux já afirmou que pretende fazer desse um dos pontos centrais da atuação da Corte em seu período. Estou seguro também de que nessa empreitada, o ministro Luiz Fux contará com a parceria da brilhante ministra Rosa Weber, que assume a vice-presidência desse Tribunal Federal. Parabenizo a ministra Rosa Weber e, homenageando-a, reverencio as duas ministras dessa Corte e todas as juízas, advogadas e servidoras do Judiciário que dão
sua contribuição fundamental à justiça e à democracia. Esperamos que possamos vê-las cada dia em maior número à frente dos tribunais e também nessa Corte Suprema. E ao final da solenidade, o discurso do presidente do STF e CNJ, ministro Luiz Fux. Confira os destaques na reportagem. O ministro Luiz Fux abriu seu discurso, o primeiro como novo presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, falando sobre a emoção e o senso de responsabilidade de chegar à principal cadeira do judiciário em meio à pandemia. O primeiro gesto simbólico no exercício desta nobilíssima função não poderia deixar de prestar um tributo às mais de 120 mil vítimas fatais do coronavírus no nosso país e aos seus familiares. Esta página crítica e devastadora da nossa história, que ainda estamos a virar, torna imperativa uma reflexão sobre nossas vidas, nossos rumos e nossos laços de identidade nacional. Nenhum nome será esquecido. Ele lembrou que uma democracia permite opiniões diversas, mas que as soluções para os conflitos devem estar sempre pautadas pela Constituição. Que numa sociedade democrática, o direito de discordarmos uns dos outros deve ser reconhecido como requisito essencial para o aprimoramento do ser humano e das instituições. Democracia não é silêncio, mas voz ativa. Não é concordância forjada seguida de aplausos imerecidos, mas debate construtivo e com honestidade de propósitos. A despeito de nossas diferenças, é imperioso que tenhamos uma única concordância, uma espécie de consenso por justa posição, para a sobrevivência de uma sociedade plural, prometida no patamar do preâmbulo da Carta Maior. As discussões e soluções para o nosso país devem emergir do tecido da Constituição, sempre em respeito aos direitos fundamentais e à cidadania. Fux destacou a importância da harmonia entre os poderes. Meu norte será a lição mais elementar que aprendi ao longo de décadas no exercício da magistratura. A necessária deferência aos demais poderes, no âmbito de suas competências, combinada com altivez e vigilância na tutela das liberdades públicas e dos direitos fundamentais. Afinal, o mandamento da harmonia entre os poderes não se confunde nem com contemplação e nem com subserviência. O ministro falou sobre a atuação do judiciário em temas sensíveis. Alguns grupos de poder que não desejam arcar com as consequências de suas próprias decisões acabam por permitir a transferência voluntária e prematura de conflitos de natureza política para o poder judiciário, instando os juízes a plasmarem provimentos judiciais sobre temas que demandam um debate em outras arenas que não o judiciário. Essa prática tem exposto o Poder Judiciário, em especial o Supremo Tribunal Federal, a um protagonismo deletério, corroendo a credibilidade do tribunal quando decide questões permeadas por desacordos morais que deveriam ter sido decididas no seio do Parlamento brasileiro. O Judiciário deve atuar movido pela virtude passiva, devolvendo à arena política e administrativa os temas que não lhe competem à luz da Constituição. Depois, o ministro garantiu que vai trabalhar pelo diálogo em todas as esferas e que não hesitará em proteger as minorias e combater a corrupção. Não mediremos esforços para o fortalecimento do combate à corrupção que ainda circula de forma sombria em ambientes pouco republicanos em nosso país. Não admitiremos qualquer recuo no enfrentamento da criminalidade organizada, da lavagem de dinheiro e da corrupção. Aqueles que apostam na desonestidade como meio de vida não encontrarão em mim qualquer condescendência, tolerância ou mesmo uma criativa exegese do direito. Não permitiremos que se obstruam os avanços que a sociedade brasileira conquistou nos últimos anos
em razão das exitosas operações de combate à corrupção, todas autorizadas pelo Poder Judiciário brasileiro, como ocorreu no Mensalão e com a Operação Lava Jato. O novo presidente do STF e do CNJ destacou alguns pontos do seu plano de gestão. A proteção dos direitos humanos e do meio ambiente, a garantia de segurança jurídica conducente à otimização do ambiente de negócios no Brasil, o combate à corrupção, ao crime organizado e à lavagem de dinheiro, com a consequente recuperação de ativos para o nosso país, o incentivo ao acesso à justiça digital e o fortalecimento da vocação constitucional do Supremo Tribunal Federal. Para ele, é primordial reduzir o número de processos que são encaminhados de forma desnecessária ao STF. Julgar muito não significa necessariamente julgar bem. Por isso, o gerenciamento dos precedentes a que se referiu nosso decano, ministro Marco Aurélio, o monitoramento de sua correta aplicação pelas demais instâncias do Poder Judiciário permitirá a redução expressiva do número de ações que chegam desnecessariamente ao Supremo Tribunal Federal. Essa mudança permitirá reposicionar cada vez mais o Supremo Tribunal Federal como uma corte eminentemente constitucional. O ministro falou ainda que o Judiciário deve proporcionar segurança jurídica para o país. A preocupação desta gestão que se inicia também é a de que o Poder Judiciário atue para proporcionar a segurança jurídica necessária para a estabilidade e a prosperidade do país. Nenhuma nação cresce em um ambiente permeado por excesso de burocracia e por incertezas quanto às consequências das condutas humanas. Os investidores no Brasil clamam por previsibilidade e segurança jurídica, na medida em que a surpresa e o desenvolvimento econômico absolutamente não combinam. E sobre o dever de prestação de contas à sociedade. Não olvidaremos que o Poder Judiciário deve contas à sociedade. Advirto, porém, prestação de contas à sociedade não se confunde com obediência à opinião pública, mas antes com o sentimento constitucional do povo. Judicatura requer a consciência de que a autoridade de nós, juízes, repousa na crença de cada cidadão brasileiro de que as decisões judiciais decorrem de um exercício imparcial e despolitizado de autoridade. Ao se dirigir aos demais ministros, Luiz Fux prometeu trabalhar para manter a dignidade da Corte. Aos meus colegas, meus queridos colegas, ministros do Supremo Tribunal Federal, de ontem, de hoje e de sempre, eu presto a profissão de fé de que não economizarei esforços para manter a autoridade e a dignidade desta Corte, conjurando as agressões lançadas pelos descompromissados com a pátria e com o povo do nosso país. Ao encerrar o discurso, o ministro fez uma série de agradecimentos, lembrou a trajetória pessoal e profissional e admitiu que vive a realização de um sonho. Essa missão que ora assumo, e assim como fiz no introito desta fala, é um misto de sonho e de realidade. Eu aprendi com a vida, desde cedo, que a maior capacidade do ser humano é transformar os seus sonhos em realidade. Na minha visão, os sonhos são o bálsamo da vida e o alimento da esperança. Sonhar acordado é vislumbrar o destino que nossos corações desejam. Como você acompanhou, o ministro Luiz Fux tomou posse hoje como presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça para o biênio 2020-2022, eleito pelo plenário do Supremo. A escolha seguiu a linha sucessória determinada pela antiguidade. Conheça agora a trajetória do novo comandante da maior Corte de Justiça do país. Carioca, 67 anos. Luiz Fux herdou a paixão pelo mundo jurídico do pai advogado. O ministro se formou em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, onde dá aula de processo civil. É doutor em Direito Processual Civil pela mesma universidade.
Foi professor na Escola de Magistratura do Estado e na Pontifícia Universidade Católica do Rio. Também trabalhou na iniciativa privada como advogado. Luiz Fux presidiu a comissão de juristas que elaborou o anteprojeto do atual Código de Processo Civil. É autor de vários livros de direito processual civil e constitucional. Membro da Academia Brasileira de Letras Jurídicas e da Academia Brasileira de Filosofia. No Poder Judiciário, exerceu as mais diferentes funções: promotor, juiz e desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, ministro do Superior Tribunal de Justiça. A chegada ao Supremo Tribunal Federal foi em 2011, com a indicação da ex-presidente Dilma Rousseff para substituir o ministro Eros Grau. Em 2018, assumiu a vice-presidência da Casa. Em 9 anos de STF, o ministro foi relator de casos importantes, como a obrigatoriedade da audiência de custódia, aquela em que o juiz ouve o preso em flagrante e decide se ele deve permanecer na cadeia. A proteção a esses direitos fundamentais, na sua dimensão objetiva, tem que ser uma proteção jurídica temporalmente adequada. E não há nada mais temporalmente adequado do que levar o preso à presença do juiz, que pode evitar essa situação caótica do nosso sistema prisional. Em outubro do ano passado, o ministro votou a favor da prisão após condenação em segunda instância. Nosso país tem um intrincado sistema judiciário. Na base, há 2 instâncias com ampla competência para análise dos fatos e do direito. Em junho deste ano, votou pela validade do inquérito das fake news, que investiga a disseminação de conteúdo falso na internet e ameaças a ministros do Supremo. Esses atos que estão sendo praticados é o germe inicial de instalação no Brasil de atos de terrorismo contra a corte, manifestações de atentado contra o prédio, contra os ministros, visando exatamente elevar o temor. Luiz Fux foi ministro e presidente do Tribunal Superior Eleitoral no período de 2014 a 2018. Agora, em junho, foi eleito presidente da Suprema Corte. Eu prometo aos meus colegas que vou lutar intensamente para manter o Supremo Tribunal Federal no mais alto patamar das instituições brasileiras. Vou sempre me empenhar pelos valores morais, pelos valores republicanos, me empenhar pela luta da democracia e respeitar a independência entre os poderes dentro dos limites da Constituição e da lei. A votação foi diferente por videoconferência por causa da pandemia de coronavírus, mas essa eleição seguiu um protocolo. A sucessão de presidente do STF é um rodízio de acordo com o tempo de permanência na corte. É eleito o ministro mais antigo que ainda não ocupou o cargo. Agora é a vez do ministro Luiz Fux ocupar esta cadeira. Dizem que o sonho mais formoso da humanidade é o sonho de justiça. E a grande capacidade do ser humano é transformar os sonhos em realidade. E esse sonho quem tem que realizar somos nós que atuamos nesse segmento do direito. Ao lado de Luiz Fux, a vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, e agora a ministra Rosa Weber. Ela chegou ao Supremo em 2011 e foi a terceira mulher a se tornar ministra da mais alta corte do país. Gaúcha de Porto Alegre, Rosa Weber é filha de um médico e de uma pecuarista. Formada em Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, concluiu o curso como primeira da turma. Ingressou na magistratura em 1976, quando se tornou juíza do trabalho. Ela presidiu o TRT Gaúcho de 2001 a 2003. Exerceu o cargo de ministra do Tribunal Superior do Trabalho de 2006 a 2011. Ano em que foi nomeada para o Supremo Tribunal Federal, indicada pela então presidente Dilma Rousseff. Rosa Weber é a terceira mulher a se tornar ministra da mais alta corte do país, tomando posse no dia 19 de dezembro de 2011, na vaga de Ellen Grace. Prometo bem e fielmente cumprir os deveres do cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal
em conformidade com a Constituição e as leis da República. Em 2016, tornou-se ministra efetiva do Tribunal Superior Eleitoral. Tomou posse como presidente do TSE em agosto de 2018, sendo a primeira mulher a comandar a Justiça Eleitoral em eleições gerais. As eleições, repito, são a festa máxima da democracia, em que o voto, e cada voto com o mesmo peso, independentemente de condição pessoal do eleitor, em expressão candente do princípio da igualdade, cada voto expressa a soberania popular. Em março de 2018, a ministra convocou a realização de uma audiência pública para discutir o aborto. Ela é relatora da arguição de descumprimento de preceito fundamental 442, ação pela qual os autores buscam que deixe de ser considerada crime a interrupção voluntária da gestação até a 12ª semana. A audiência pública, ao aproximar o Supremo Tribunal Federal da sociedade e dos demais atores políticos e institucionais, atua como um mecanismo procedimental pelo qual se legitima a interpretação da Constituição. Depois, em 2019, Rosa Weber votou a favor das ações que pediam a criminalização da homofobia. Enquanto persistir o estado de mora inconstitucional, aplica-se aos crimes praticados com motivação homofóbica ou transfóbica, mediante interpretação conforme da Constituição, a Lei 7.716 de 1989, que define os crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor. Recentemente, Rosa Weber decidiu, com a maioria dos ministros, barrar a produção pelo Ministério da Justiça de um dossiê sobre servidores identificados como do movimento antifascista. Relatórios de inteligência não podem ter como alvo uma ideologia específica, e sim a prática real ou potencial de atos atentatórios à segurança pública. Agora, ela assume a vice-presidência do Supremo Tribunal Federal. E a seguir, o ministro Ricardo Lewandowski determina que reserva de recursos para negros já valha para eleições de 2020. Em instantes. A Constituição Federal de 1988, também conhecida como a Constituição Cidadã, foi um marco para nós brasileiros. A democracia saiu fortalecida, principalmente no que concerne às garantias individuais e coletivas. Foi um momento de crescimento. Toda democracia tem que passar por isso. O ministro Ricardo Lewandowski do Supremo determinou que a divisão proporcional de recursos e do tempo de propaganda eleitoral entre candidatos negros e brancos passe a valer já nas eleições deste ano. Quem tem os detalhes é a repórter Viviane Novaes. A decisão do ministro Ricardo Lewandowski atende a um pedido de aplicação imediata da nova regra que foi feito pelo PSOL. Em agosto, o Tribunal Superior Eleitoral aprovou a divisão proporcional das verbas de campanha e propaganda em rádio e TV e definiu que a regra só poderia ser adotada a partir de 2022, levando em conta que a Constituição proíbe mudanças no processo eleitoral a menos de um ano da votação. Mas, para o ministro Ricardo Lewandowski, a divisão proporcional entre brancos e negros não pode ser considerada uma alteração no processo eleitoral e, por isso, não há motivo para se aplicar a proibição prevista na Constituição. O caso ainda deve ser analisado pelo plenário do Supremo. E na sessão do TSE, a Corte Eleitoral manteve a suspensão dos repasses de cotas do fundo partidário para o Democratas de Santa Catarina. O plenário do TSE julgou um recurso do Diretório Estadual de Santa Catarina do Democratas. O Tribunal Regional Eleitoral do Estado desaprovou as contas de 2016 do diretório por entender que o órgão recebeu recursos de pessoas jurídicas, o que é proibido pela legislação eleitoral. As verbas de fontes vedadas corresponderam a 1/4 do total recebido pelo DEM no ano. O plenário do TSE manteve a decisão do TRE catarinense. Voto é pelo
desprovimento do recurso, mantendo o acórdão do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina. É o voto, senhor presidente. Com autorização da Justiça, a Polícia Civil do Distrito Federal e o Ministério Público realizaram hoje a operação contra a corrupção e crime organizado na Secretaria de Saúde da capital do país. A suspeita é de fraude na compra de equipamentos médico-hospitalares. Foram cumpridos 46 mandados de busca e apreensão, tanto no Distrito Federal quanto em Goiás, no Rio de Janeiro e em São Paulo. A ordem judicial foi expedida pela primeira Vara Criminal de Brasília. Estão sendo investigados crimes de fraude e licitação, peculato, corrupção ativa e passiva, organização criminosa e lavagem de dinheiro em contratos com a Secretaria de Saúde do DF. Segundo as apurações, as fraudes teriam ocorrido entre os anos de 2009 e 2015 e envolveu políticos, funcionários, sócios de empresas e servidores públicos. O prejuízo aos cofres do governo está estimado em 123 milhões de reais. Ministro do Superior Tribunal de Justiça mantém ordem de prisão temporária contra suspeito de participar do atentado à sede da produtora Porta dos Fundos. Eduardo Fauzi é investigado por tentativa de homicídio e crime de explosão, apontado pela polícia como membro do grupo que arremessou coquetéis Molotov contra a sede da produtora Porta dos Fundos em dezembro do ano passado. O empresário foi detido pela Interpol na Rússia e poderá ser extraditado para o Brasil. A defesa impetrou o pedido de habeas corpus no STJ, alegando que a ordem de prisão configura constrangimento ilegal, porque não havia nenhuma informação de que o investigado tenha prejudicado a produção de provas. Foi sustentado também que não haveria crime contra a vida e que Eduardo Fauzi não fugiu para a Rússia, mas estava em viagem de férias. O relator do pedido foi o ministro Rogério Schietti Cruz e ele considerou os atos imputados a Fauzi como gravíssimos. O ministro salientou que, ao contrário do que alega a defesa, o acórdão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro apontou que as provas indicavam que os autores do atentado sabiam da presença de um vigilante no local e assumiram, assim, o risco do resultado morte. O ministro destacou também que a alegação de viagem de férias é enfraquecida pelo fato de Fauzi ainda estar na Rússia, onde foi detido pela Interpol. Ao negar o pedido de liminar, o ministro Rogério Schietti Cruz determinou que o processo seja enviado ao Ministério Público Federal. O mérito do habeas corpus ainda vai ser analisado pela sexta turma. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Para você, uma boa noite. Até amanhã.